irmãos, e isso trouxe alegria ao coração do apóstolo Paulo. Fica uma pergunta para nós, como ovelhas, né? Eu sou ovelha do pastor Adinei, nós somos ovelha. Que sentimento vem ao coração do nosso pastor quando ele pensa em nós, quando ele lembra de nós? Paulo se alegrou quando ele lembrou desta igreja, né? Então, que sentimento será que vem ao coração do seu pastor Adinei, quando ele lembra, pensa de você, né? Ainda mais agora que ele está aí, né, nessa cirurgia, não pode ter pesadelos, outro tipo de... né? Então, você já parou para pensar nisso? Que tipo de sentimento você provoca no coração do seu pastor? Aqui está uma igreja que ela provocava alegria no coração do apóstolo Paulo. Toda vez que o apóstolo Paulo lembrava daquela igreja, ele se alegrava. Que nós sejamos ovelhas assim, de alegria aos nossos pastores, né? Toda vez que lembrar de nós, tenha prazer, tenha alegria, faça oração com alegria por nós, e não, né, gemendo, né? Então, isso é uma observação que nós precisamos fazer. Mas tem aí um segundo problema, né? Uma segunda notícia, e essa não era boa, não era boa. Paulo, né, Epafrodito, ele trouxe também a notícia de que a união daquela igreja estava sendo ameaçada, né? Tanto por elementos exteriores, que eram os falsos profetas, como por desavenças entre os próprios membros, entre os próprios irmãos. E daí então Paulo vai... essa carta é uma resposta de Paulo àquela igreja para poder também cuidar dessa situação, né? E por isso que Paulo começa no capítulo 2 apelando para as motivações espirituais mais elevadas possíveis. Nós lemos no capítulo 2, do versículo 1 ao 4, e aqui no versículo 27 ele já diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E no capítulo 2, versículo 1 em diante, ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, aqui ele apela, né, para as motivações espirituais mais elevadas. E uma vez que os cristãos de Filipos estão em Cristo, eles estavam potencializados para viver a unidade, estimular uns aos outros ao amor fraternal, né? Então Paulo vai trazer essa correção à igreja, chamando a atenção deles para a unidade, a importância da unidade da igreja. E o versículo-chave aqui é o versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas humildemente, por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, né? Então, Paulo vai dar aqui a receita para a construção da unidade, da comunhão na igreja. Considerar uns aos outros superior a si mesmo. Considerar, o versículo 3, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Antes eu só quero falar um pouco aqui da unidade da igreja, irmãos, porque é algo que a gente tem que preservar, né? Nós, como cristãos, cabe a nós preservar a unidade da igreja. Uma das coisas que impressiona o mundo é a maneira como os cristãos amam uns aos outros e vivem em harmonia. Isso é o que mais impressiona o mundo. É como os cristãos amam uns aos outros e vivem em harmonia.
Lá em João, capítulo 17, a oração sacerdotal, o Senhor Jesus vai referir sobre a unidade da igreja. O capítulo 17, o versículo 18 e diante diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O versículo 21, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A maior maneira da igreja pregar o evangelho é na unidade. Quando o mundo olha para a igreja e vê unidade, ela vê Cristo na igreja. Amém. Ela reconhece que a igreja é o corpo de Cristo. Jesus diz claramente: para que creiam que tu me enviaste, que nós sejamos um, para que o mundo creia que Deus enviou o Filho. Então, meus irmãos, nós precisamos atentar para nós. Paulo logo tratou de corrigir aquela situação da igreja. Se o mundo olha para a igreja e vê amor, ele vai acreditar no amor de Deus. Mas se vê no mundo, na igreja, contenda e desavença, eles não vão crer no evangelho. Então nós precisamos estar unidos no mesmo propósito, como diz o apóstolo Paulo, né? No mesmo pensamento, na mesma fé, para que o mundo veja que a igreja é o corpo de Cristo. Amém. E para isso o apóstolo Paulo diz: é necessário sujeitar-vos uns aos outros, é necessário cada um considere os outros superior a si mesmo. E aqui a gente sabe que não é nada fácil. Na verdade, se a pessoa não estiver em Cristo, isso é impossível. Sabe por que a unidade da igreja, o que mais impressiona o mundo? O que mais impressiona o mundo é como os cristãos amam uns aos outros e vivem em harmonia, porque isso só quem está em Cristo pode viver. Só quem está em Cristo pode viver. Unidade é uma coisa exclusiva para a igreja, para o corpo de Cristo. Unidade você não encontra no mundo. Você só encontra na igreja, que é o corpo de Cristo. Por isso que o mundo fica impressionado, por isso que isso impacta o mundo. A igreja primitiva, nós temos o exemplo da igreja primitiva, que no auge da comunhão, da unidade, o que acontecia? Ela ia caindo na graça do povo. E a Bíblia diz que Deus ia salvando cada dia aqueles que haviam de ser salvos. Então, o mundo precisa ver em nós essa unidade, essa união, essa harmonia, comunhão uns com os outros. E para isso é preciso considerar os outros superior a si mesmo. Só que a natureza humana é totalmente contrária a isso. O pecado nos levou a uma situação totalmente avessa a essa. O pecado tornou o coração humano orgulhoso. Na teologia vai dizer que o princípio fundamental do pecado é o egoísmo, é o orgulho. E o problema da igreja de Filipenses aqui era resultado do egoísmo. O egoísmo nasce do orgulho. O orgulho não nos deixa submetermos uns aos outros. O orgulho não nos deixa considerar o outro superior a si mesmo. E foi isso que o pecado trouxe ao coração humano, o orgulho. O coração humano se tornou potencialmente orgulhoso. Veja que Romanos, no capítulo 8, vai falar, se não me engano, no versículo 6, que a carne, ela não se submete à vontade de Deus, nem em verdade pode ser. Está falando da nossa natureza pecaminosa. Ela não se submete à vontade de Deus. Ela se tornou totalmente contrária à vontade de Deus. Adão desobedeceu à vontade de Deus e isso passou a ser a natureza dele e de todos os seus descendentes.
Todos nós trazemos conosco essa natureza rebelde, que não quer obedecer a Deus, se submeter à vontade de Deus. Agora eu te pergunto, se essa natureza não se submete a Deus, ela vai se submeter uns aos outros? Se essa natureza não nos deixa nos sujeitar a Deus, ela vai nos deixar sujeitar uns aos outros? De maneira alguma. Então, tem que considerar esse problema, essa situação. Que o orgulho, por causa do pecado, se tornou enraizado no coração humano. Mas aí é que está. Logo depois, o apóstolo Paulo vai trazer o que eu considero assim a maior inspiração para podermos amarmos uns aos outros, para podermos obedecer a palavra que nos manda considerar o outro superior a si mesmo. No versículo 5 diante diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, e Adão, na verdade, Deus deu a Adão um privilégio muito grande. Adão tinha uma posição muito elevada. Na verdade, Adão, ele era um rei. Deus deu a ele domínio. Ele era um rei. Mas aí entra a serpente e fala: não é isso. Você pode ser como Deus. Você pode ser como Deus. E aí, Adão e Eva quiseram subir até os céus. E há algo que Deus não havia prometido a eles. Totalmente o contrário. Jesus faz o caminho inverso de Adão. Adão, sendo homem, quis ser igual a Deus. Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou, se fez homem. Amém. Esse texto é muito forte. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. E aí o versículo 8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Adão desobedeceu quando tinha tudo para obedecer. Para Adão, a obediência era a promessa da vida. No dia que você comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, morrerás. Então, a obediência dele a Deus custaria o quê? Se chamaria o quê? A vida. Mas a obediência de Cristo foi para a morte. Ele foi obediente até a morte. Mas ele foi obediente em tudo. Isso nós podemos dizer que em Cristo o nosso velho homem foi esmagado. Essa natureza rebelde, essa natureza pecaminosa, como diz o apóstolo Paulo, que o nosso velho homem foi com Cristo crucificado. Cristo veio para nos libertar desse poder, dessa natureza rebelde, que não nos deixava submeter a Deus e nem uns aos outros. Cristo tomou o caminho inverso de Adão. Ele, sendo Deus, não ficou apegado ao fato dele ser Deus. Ele se esvaziou, se tornou homem. Jesus passou pelo mais profundo processo de humilhação, para que essa natureza egoísta, que gosta de se exaltar, fosse quebrada e esmagada.
E glória a Deus, porque o nosso Senhor Jesus, Ele cumpriu a missão dele. E a obra de Cristo, ela não é só para nós uma garantia de libertação do pecado, de uma salvação, de um processo iminente de salvação, mas ela nos garante também a condição para um estilo de vida, que é libertos dessa natureza rebelde, dessa natureza que não se submete nem a Deus, nem uns aos outros. Agora podemos ser os servos de Deus e servos uns dos outros. O apóstolo Paulo, que no capítulo 1 ele se expressa como evangelista, no capítulo 2 ele vai se expressar como servo, mostrando para aquela igreja que a obra de Cristo tem o poder para fazer com que eu considere você superior a mim e você me considere superior a você. E assim nós vamos criar a unidade da igreja. Nós temos em Cristo o nosso exemplo, a nossa motivação maior para nos submetermos uns aos outros. Nós sabemos que não é fácil, né? Às vezes a gente, mas eu não vou abrir mão disso, né? Até tem gente que fala assim, ó, passe por cima de mim, mas não passe por cima dos meus direitos. Não vem não que... Mas a gente pode fazer diferente, submetermos uns aos outros, considerar o outro superior a si mesmo, olhando para Cristo. Ele não ficou apegado ao fato de que ele era Deus. Ele pensou em mim, ele pensou em nós, ele pensou em você, e se esvaziou, e se fez homem, e passou todo o processo aqui. Enquanto Adão quis chegar aos mais altos céus, Cristo foi às partes mais baixas da terra. Mas a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro e levou aos olhos. Cristo é a nossa fonte de inspiração. Irmãos, olhando para Cristo, nós iremos romper com tudo aquilo que nos impede de considerar o outro superior a si mesmo. Tudo aquilo que nos impede de nos tornar servos uns dos outros. Que coisa tremenda! Antes nós não conseguíamos ser servos nem de Deus, nem uns dos outros, por causa dessa natureza rebelde, dessa natureza que tanto se inflamou. Mas agora, pela obra de Cristo, nós somos servos duas vezes, servos de Deus e servos uns dos outros. Que coisa tremenda, irmãos! E às vezes a gente passa por cima de tudo isso. Às vezes a gente esquece de tudo isso. Irmãos, esse é o maior estilo de vida que nós podemos viver, considerando o outro superior a si mesmo, vivendo uma vida que glorifica a Deus e que traz a glória de Deus à terra, porque quando nós vivemos desta forma, Cristo é visto em nós. Não tem coisa melhor, não há projeto de vida maior do que Cristo ser visto em nós. Por isso que Paulo diz assim, eu sofro as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Os adolescentes têm um tema lindo, né? Que até hoje eu não, né, me chama a atenção. Cristo. Conhecer a Cristo, o mais fascinante projeto de vida. Olha, conhecer a Cristo, o mais fascinante projeto de vida. Amém. Irmãos, se nós cada dia conhecermos mais a Cristo, nós vamos nos envolver tanto com Ele, ser tomado com Ele, que daqui um dia o mundo nós vamos estar tão confundido com Cristo, que o mundo não sabe mais quem é eu, quem é Cristo, quem é você, quem é Cristo. Vai ver Cristo em nós. Vamos nos envolver com Cristo, vamos olhar para Cristo. A nossa vitória vem quando os nossos olhos estão em Cristo. Quando a gente está olhando para Cristo, tudo é possível. Quando a gente está olhando para Cristo, não há dificuldade que a gente não possa superar. As nossas fraquezas vêm porque a gente tira o olho de Cristo e olha para nós mesmos. Mas eu não consigo não. Eu não consigo fazer isso não. Consegue, olhe para Cristo, coloque seus olhos em Cristo e nós vamos viver de glória em glória para a glória do Senhor. Então, meus irmãos, para que a unidade da igreja se firme, se estabeleça, eu preciso que nós consideremos o outro superior a nós mesmos. Aí não vai ter briga, aí o diabo vai ficar desempregado. Nós estamos numa crise aí, tanta gente desempregada.
A gente tem que deixar desempregado é o diabo. Ele não pode estar arrumando emprego na nossa vida, serviço na nossa vida, não. Amém. E a maneira ideal é considerar o outro superior a si mesmo. E isso nós podemos, porque nós estamos em Cristo. Quando Paulo ele fala para a igreja de Filipos, é nessa condição, porque vocês estão em Cristo. E é o apóstolo Paulo mesmo que vai dizer: em Cristo posso todas as coisas. Em Cristo eu posso deixar de lado o meu orgulho, o meu egoísmo e servir à vontade do meu irmão. Em Cristo eu posso abrir mão dos meus direitos. Aliás, quem está em Cristo não tem direito algum, né? Meu direito é de não ter direito algum, porque Cristo é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso dono. E a outra questão que me chama a atenção aqui, irmãos, é porque Paulo relata esse texto falando da vida de Cristo, que Cristo, ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e aí ele vai descrevendo a obra de Cristo, que Cristo veio fazer na terra. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todos que nele creram não pereçam. Então Jesus foi o enviado de Deus. Jesus veio a esse mundo como uma resposta do amor de Deus para conosco. Mas é isso aqui que me chama a atenção. Que a atitude de Deus, do Pai, de enviar o Filho, não foi porque tinha algo aqui que atraía ele. Não é porque eu, Josemar, como ser humano, eu tinha algo que era aprazível aos olhos de Deus. Pelo contrário, hoje a irmã Nosleide, ela estava ensinando e ela falando lá de Isaías 53, quando fala de Cristo, né? Ele estava desfigurado. Vamos ver aqui o texto. Isaías 53. O versículo 2 e 3 diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. E tem uma referência que diz que ele foi moído. Por que isso tudo? No Cristo, a expressão da glória de Deus. Porque ele estava assumindo o nosso lugar. Porque ele veio assumir o meu e o seu lugar. Não havia em nós nada de lindo aos olhos de Deus. Não havia em nós nada de belo aos olhos de Deus. Não foi por beleza minha ou sua, não, pelo contrário. Olhemos Gênesis, o capítulo 6, o versículo 5, o que ele diz? Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era amar continuamente. E a Bíblia diz: e Deus pesou em fazer. De dia de mal a pior. Isso quer dizer que Deus não esperou ter aquele sentimento para enviar seu filho. Deus tomou uma atitude de amor. O amor estava nele mesmo. Nós não fomos o objeto do amor. O amor é o amor de Deus.
Então, o que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes a gente fica esperando ter um sentimento para ir resolver a questão com o outro. Não, vou esperar botar aquele sentimento. Na hora que eu tiver com o coração daquele jeito, aí eu vou lá resolver a minha questão. Se a gente for esperar por isso, a gente nunca vai fazer. Principalmente porque se tiver com o coração cheio de ódio, você só vai ver o outro como um monstro. Cada dia mais como um monstro. E tem outros textos que falam, né, de Deus, que Ele, como Deus nos viu. Nós éramos filhos da ira, irmão. Nós éramos inimigos de Deus. Mas foi nessa situação que Ele nos deu o que tinha de melhor. Foi nessa situação que Ele nos enviou o Filho dele. É isso que prova o amor de Deus. Romanos 8:5 diz, o versículo 8: porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou quando nós não éramos amáveis. Deus nos amou quando nós éramos os seus inimigos. Deus nos amou quando em nós não havia nada que atraísse os olhos dele, a atenção dele. Ele nos amou porque Ele é amor. A atitude veio dele, partiu dele. E a partir daí a gente precisa entender isso. É onde eu quero chegar. Que a gente fica com essa questão do sentimento. O amor de Deus é o amor ágape. E o amor ágape não tem muito a ver com o sentimento. Ele diz mais respeito à vontade, à atitude. Agora é assim, quando você toma atitude, o sentimento vem. Você pode estar com algum problema com alguém, te feriu, te ofendeu. Não espere vir aquele sentimento para você ir até a pessoa, porque ele não vai vir. Mas toma atitude, vá até a pessoa, exercite o domínio próprio, controle a sua vontade, vá, resolva com essa pessoa. E depois o sentimento de amor vai vir. Primeiro a atitude, depois o sentimento. O problema é que nós ficamos travados, parados, porque a gente quer esperar primeiro o sentimento, brotar aquele sentimento. O sentimento só vem depois da atitude. Toma a atitude que vai influenciar o sentimento. Tem alguém que você precisa caminhar para perdoar. E quando Jesus fala, Ele não fala que é o ofensor que tem que ir tomar iniciativa. É o ofendido. É o ofendido. O irmão me ofendeu, eu devo ir até ele. Isso não é pesado não, irmãos, porque nós estamos em Cristo. Porque Ele veio ao nosso encontro quando nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. Ele veio ao nosso encontro, Ele nos amou quando nós não éramos amáveis. Algumas declarações que eu gostaria de ler, que diz assim: Deus entregou seu Filho para a morte na cruz por aqueles que Ele sabia serem completamente vis e inimigos, indignos. Franz complementa dizendo que o amor não se justifica à mercê do valor do objeto amado. Deus ama sem justificativa para amar. A morte de Cristo evidencia não apenas o amor de Deus por nós, mas também a natureza desse amor. Trata-se de um amor completamente merecido. Sua origem de modo algum está no objeto amado, mas inteiramente em Deus. O Evangelho mostra que somos mais perversos do que ousamos pensar e muito mais amados do que ousamos imaginar. Ele não nos amou porque somos amáveis, mas porque Ele é o amor. Nós não podemos, numa experiência tão tremenda como essa, ficar demorando para resolver os nossos problemas uns com os outros, esperando ter aquele sentimento. Não, vá na atitude. Ah, mas eu olho para o outro, o que o outro me fez, a minha vontade é de arrancar o pescoço dele. Não arranca o pescoço, dê um abraço, dê um presente. Faça algo que diminua esse ódio.
E aqui eu quero encerrar com as palavras de C.S. Lewis. Ele diz assim: ágape está relacionada a um princípio básico dos relacionamentos humanos. Quando você quer o melhor para alguém e age de acordo com isso, mesmo em relação a uma pessoa da qual você não gosta, começa a desgostar menos e a gostar um pouco mais dela. Mas o reverso também é verdadeiro. Essa mesma lei espiritual funciona terrivelmente na direção oposta. Quanto mais cruel você é, mais a odiará. E quanto mais odeia, mais cruel vai ficando. E assim por diante, no interminável ciclo vicioso. Esse princípio foi unicamente observado várias vezes. Se nós ajudamos inadvertidamente alguém de quem não gostamos, tendemos a desgostar menos deles. Se prejudicamos as pessoas, nós desgostamos mais delas. Quem sabe por que isso nos faça nos sentir culpados? Então é uma decisão que a gente não tem para onde correr. Ou a gente ama, ou a gente vai odiar. Ou eu amo, ou então eu vou passar a ter ódio no meu coração da pessoa. Se eu estou com um problema com alguém, estou chateado, estou com o coração cheio de raiva, de ódio, ira mortal, então para mim resolver o problema, eu tenho que tomar uma decisão favorável a essa pessoa, de abençoar a vida dessa pessoa, de me aproximar para que esse ódio vai sendo quebrado. Se eu me afastar, esse ódio só vai aumentar. Às vezes a gente fala assim, não, eu tive um problema com fulano e eu também, para mim, é aquela situação, né? Eu faço de conta que não existe e começo a tratar a pessoa com indiferença. A indiferença é o contrário, é o avesso do amor. Deus não nos tratou com indiferença. Deus não ficou indiferente a mim e a você. Ele agiu por nós, Ele nos enviou o seu Filho amado. Nós não podemos ficar indiferentes uns com os outros. Nós somos o corpo de Cristo. Nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. A nós custamos um preço muito alto. O meu irmão vale muito para o Senhor. E eu não tenho direito de ficar indiferente com o meu irmão. Seja qual for a ofensa. Amém. Essa é uma das cruzes. Uma das cruzes da nossa chamada para a cruz. Temos que negar, renunciar a nós mesmos. Mas o importante de tudo é nós sabermos. Cristo nos deu possibilidade para tudo isso. Amém. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Em Cristo eu posso caminhar para quem é a pessoa que me fez o mal, mesmo sem ter o sentimento de amor, e tomar uma decisão de abençoar a vida dessa pessoa, chegar e fazer o bem para ela, e depois o amor, o sentimento vai brotar no meu coração. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Às vezes nós falamos em Cristo, eu posso todas as coisas, mas a gente só pensa nas coisas, né? Eu posso um carro, eu posso uma casa, eu posso isso, aquilo, outro. Em Cristo você pode perdoar o outro, seja qual for a ofensa. Amém. Então, meus irmãos, eu estava vendo um ditado que diz assim: quer viver bem, se relacione bem. O bom relacionamento é uma boa atitude para a gente viver bem. E nós, a igreja do Senhor, nós precisamos ter um bom relacionamento. Porque nós estamos aqui para revelar Cristo ao mundo. Nós estamos aqui para mostrar ao mundo que Cristo é o enviado de Deus. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos, né? Se você tem algum problema, sim, isso me chamou a atenção porque eu estava diante de uma situação e eu estava meio chateado, assim, com aquela chateação com uma pessoa, e aí me surgiu uma oportunidade e eu peguei e abençoei essa pessoa. Depois Rosana falou para mim: você fez isso? Eu falei: eu precisava fazer aquilo ali. Porque eu tinha lido isso aqui, disse assim, eu precisava fazer aquilo ali, porque
E graças a Deus, aquele ônibus foi embora. Aleluia. Então talvez você está querendo arrancar o pescoço de alguém aí, compra um presente e dê para ele, depois você vai ver o sentimento de amor tomar conta do seu coração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças, Pai, porque em Cristo nós temos toda a provisão para uma vida santa, uma vida irrepreensível. Em Cristo nós fomos providos, Senhor, para um viver que glorifica o Teu nome, inclusive, Senhor, na questão dos relacionamentos. Senhor, nos ajuda, Senhor. Venha, ó Deus, despertar a nossa atenção para aquilo que nós temos em Cristo. Quantos de nós vivemos como mendigos, sendo que em Cristo nós temos a maior riqueza? A Tua palavra diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Atrai-nos a Ti, Jesus. Atrai-nos a Ti. Os nossos olhos em Ti. Nós iremos vencer e superar os problemas que nós temos que nos rodeiam. Senhor, que nós possamos prezar uns pelos outros, considerar uns aos outros superior a si mesmo, valorizando o preço que o Senhor pagou pelo outro, por cada um. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque essa é a Tua vontade, que nós sejamos um. Que nós sejamos um. Que o mundo possa olhar para nós e ver cada dia mais o Senhor, pela nossa união, pela nossa harmonia, pela nossa a submissão uns aos outros. E que nós possamos sair daqui dessa noite conscientes. E se a nossa natureza pecaminosa pede para nós não obedecermos, não nos sujeitarmos uns aos outros, nós possamos tomar consciência que o que Cristo fez resultou nisso. Nós podemos ser servos do Deus Altíssimo e servos uns dos outros. Que vivamos nessa disposição, servir uns aos outros, cooperar uns com os outros, nos sujeitar uns aos outros, e que a Tua glória reine no nosso meio. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Alguém nessa noite que ainda não confessou Jesus e gostaria de hoje se entregar ao Senhor? Alguém que saiu de casa, veio com esse propósito? Alguém que Deus já venha falando ao seu coração, o Espírito Santo já vem incomodando, você de repente, hoje Deus falou, pelo louvor da mensagem, ou algum outro dia Deus já tem falado? Alguém flutuando ao Senhor conosco nessa noite, que foi tocado, que vem sendo tocado pelo Espírito Santo, gostaria de se entregar, dedicando sua vida ao Senhor, consagrando-se ao Senhor? Alguém? Se houver. Amém. Graça e paz. Eu me senti uma necessidade disso. É porque eu era quadrangular, né? Mas quando eu me decidi na quadrangular, na época, foi um dia de campanha. Aí, no momento, assim, muita gente, oração e tal, aí perguntaram quem aceitava Jesus. E no momento eu não entendi. Suspendi minha mão. Terminou o evento, chamaram a gente para ir dar o nome. E eu dei e continuei congregando lá. E lá fiquei 1 ano. Mas aí vim, o esposo, Carlos João Gabriel, começou a frequentar aqui e eu comecei a vir junto com ele. Mas conversando com a minha, eu falo que é minha circulante, a minha psicóloga, é tudo. Eu falei com ela que eu tinha essa necessidade. Porque no dia eu não entendi o que era aceitar Jesus como meu Salvador. Então, só depois da convivência na segunda igreja, não menosprezando a quadrangular, claro, porque fui lá também muito bem aceita, graças a Deus, inclusive pelo Senhor, né? Então, eu senti essa necessidade. E falei com ela que no dia eu iria fazer isso, porque eu creio
E agora, mais do que nunca, eu sei que o Senhor é nosso Salvador. Então eu estou convicta disso, né? Então hoje eu aceito ao Senhor como meu Salvador. Em nome de Amém. Glória a Deus. Deus é bom. A palavra que traz o entendimento e de forma racional testifica no nosso espírito o entendimento. Mais alguém? São 3 princípios que eu costumo dizer que eles são norteadores da fé cristã e caracterizam que verdadeiramente somos cristãos. Um deles foi bem citado aí na mensagem: considerar o outro superior a si. Esse esvaziamento. Só se enche de Deus quem se esvazia de si. Entendeu? Só se enche de Deus quem se esvazia de si. Esse é o princípio norteador da fé cristã. Você tem que se esvaziar de si mesmo, senão você nunca vai se encher de Deus. E considerar o outro superior a si. Amar o outro como a si mesmo. E fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse assim. Irmãos, se nós praticarmos esses 3 princípios, fazer ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse a nós, amar o outro como a nós mesmos, e considerar o outro superior a nós, nós não teríamos problemas de relacionamento. Nós vamos orar pela irmã, pedir a Ana que faça a oração, né, de forma muito consciente. Ela está confessando de forma consciente, né, a Jesus como seu Senhor e Salvador. De pé, igreja, vamos estender as nossas mãos. Querido e amado Senhor, muito obrigada, meu Pai, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por este momento ímpar que o Senhor nos concede nesta noite, de ouvirmos a tua palavra, entendermos, meu Senhor, e até nos constrangermos, Senhor, com tanta coisa boa, com tanta coisa que o Senhor nos fala. Deus, que nesta noite essa palavra rema, venha encontrar guarida em nossos corações, que o terreno do nosso coração esteja fértil, Deus, e que venha ser, Deus, essa semente venha crescer e venha frutificar. Deus, obrigado pela vida de Lúcia, Senhor, que sentia no seu coração o desejo de vir aqui à frente e dizer: verdadeiramente eu te aceito, porque hoje eu entendo que eu fui chamada, que o Senhor me salvou, que o Senhor me resgatou. Pai, mais uma vez colocamos diante do Senhor a vida dela. Pai, escreve o nome dela no livro da vida, Pai. Oh, aleluia, obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Pai, nunca deixa a tua serva se desviar dos teus caminhos. Que ela não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas que ela olhe para o alvo, que é Jesus Cristo. Que a cada dia Cristo venha crescer na vida dela e que ela venha diminuir, para que o Senhor resplandeça a sua glória na vida dela. Abençoa ela, dá graça a ela, Pai, com a sua família, porque hoje ela também, Deus, como matriarca daquela família, ela tem sido ali coluna naquele lar. Salva os filhos dela, Deus, dá a ela a alegria de ver toda a sua casa rendida aos teus pés, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos, gratos em nosso coração por este amor, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, declaramos a sua vida ligada agora na terra aos céus, orando, crendo, juntamente com a tua igreja, que a vida da tua serva, que hoje ela foi selada pelo poder do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Comunicação social, poder sentar. Deus abençoe, meu irmão, nos sargentos. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz. Só lembrar a igreja, o nosso lanche hoje é uma deliciosa torta salgada. Então não saia antes de fazer o seu lanche. Tarde da bênção, todas as quintas, às 15 horas. Amém. Glória a Deus. Cadê os homens dessa igreja? Levanta a mão aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Homens casados. Homens casados. Muito bem, pastor. Isso aí. Quero dizer a vocês que essa igreja tem uma união masculina atuante, para a glória do Senhor. E desde já eu quero fazer um convite a vocês.
quarta-feira, 7h30. Quero fazer um desafio a todos os homens casados dessa igreja. Para 7h30 estaremos aqui, reunidos aqui, nesse tempo, para que a gente possamos fazer a nossa reunião. Temos um assunto interessante a ser tratado, assunto para vocês mesmos. Então, gostaria que vocês estivessem aqui para ajudar a gente a combinar direitinho esse assunto, viu? Quarta-feira, às 19h30, ok? Conto com todos. Se você vier, a reunião vai ficar muito mais bonita. Muito bem. Essa é a chamada do presidente. Pai do Senhor, irmãos, amém? A irmã Rita não pôde vir hoje e o pastor Marivaldo também viajou para Martinique, né? Martinique, ele foi esse dia cedo. E a irmã Rita pediu para a gente agradecer à igreja por todo o apoio na feijoada. Foi uma bênção, a gente não contabilizou, mas a gente vê assim a igreja é uma igreja missionária. Toda vez que a gente, mesmo antes da feijoada, a gente fez bazar, a igreja ajudando. Chegava um, dava uma oferta, chegava outro, dava uma oferta. E nós queremos agradecer a igreja, não só como o Ministério de Missões, como a irmã Rita pediu para agradecer, mas como família da Missionária Zeneide. Nós queremos agradecer. Nós vamos continuar fazendo uns trabalhos, né, pastor? A gente não tem uma contabilidade, mas o agradecimento fica aqui para a igreja. Amém. Dia 27, nós teremos reunião na quarta-feira, de agora a 8, com o discipulado. E você que quer batizar, procure o seu discipulador e dê o nome, porque no dia 22, no aniversário da igreja, teremos batismo. E se você ainda não está sendo discipulado, você quer ser discipulado, se você conhece alguém que tem vindo à igreja e que a gente precisa fazer uma visita, porque como a igreja é grande, às vezes a gente não tem contato com todo mundo. Então a gente precisa da ajuda da igreja. Nos procure no final do culto, pode procurar eu, o pastor Josemar, Osias, Ana, ou os discipuladores, e fale, tem uma pessoa, vai na casa dela. Né? A irmã Lúcia já está sendo discipulada pela irmã Ana, glória a Deus, né? Que a gente tem visto assim, muitas pessoas querem, nós temos muitos adolescentes sendo discipulados. E se você quer batizar, nos procure o seu discipulador, que ele vai estar dando o nome. Que o discipulador vai passar o nome para o pastor fazer depois da profissão de fé e começar. Paz e graça, igreja, amém? Quarta-feira passada, dia 13, seria a nossa reunião aqui da União Feminina. Aí foi adiada, eu estou adiando agora para o dia... Quarta-feira agora, 20. Viu? Vai ser aqui na sala, aqui embaixo, porque o templo vai ser usado pela União Masculina, mas aí a gente faz a nossa reunião aqui na sala abaixo. Viu? Então, quarta-feira, no dia 20, às 19h30, aguardo as amadas aqui na igreja conosco. Foi adiado por conta do velório, irmã, a quarta-feira passada, viu? Amém. Hoje foi bastante. Não se preocupa não, aqui é uma vida só, meu amor. Nós estamos aqui, a equipe está faltando Dani, esposa de Osias, tem também o pastor Josemar e Rosana, que fazem parte dessa equipe, que trabalha com os jovens e com os adolescentes. Nós estamos trabalhando juntos esse ano, assim, numa rede mesmo, as nossas programações. A maioria, uma boa parte delas tem sido assim, reuniões juntas, né, Osias e Isaia? E a gente tem trabalhado, e agora no próximo final de semana nós teremos o nosso Mob Off. Né? Como eu falei na outra semana, o Mob Off é uma programação dos jovens e adolescentes, onde nós vamos nos retirar para um colégio e os jovens estarão aqui. O tema do nosso Mob Off é esse aqui, discípulo radical, né? Baseado em Mateus 6:33. Então já é uma linha que é aquilo que Jesus mesmo nos chamou para ser e fazer, ser discípulo e fazer discípulos. Então o nosso tema vai ser esse. A nossa programação vai ser no próximo final de semana, na sexta, no sábado e no domingo, né? Estamos decidindo ainda aí se a gente já volta no domingo pela manhã ou se ficamos até meio-dia, não decidimos ainda, mas estaremos dando uma contribuição que cada jovem e cada adolescente vai fazer de R$20. Um valor, assim, sabe? Porque, como eu falei na outra semana, vocês se imaginam o que é você alimentar uma pessoa durante esses dias por R$20? Vocês pensando, vocês acham que daria?
Não dá. Planeta, pai. Por ali mesmo, adolescente, jovem, Adolescente porque está em fase de crescimento. né? E os jovens que, mesmo crescendo, continuam comendo. Então nós estamos aí nessas duas fases. Então, gente, incentive seus filhos, contribua, incentive para que ele participe. Né? Agora no final nós teremos uma reunião com todos os pais dos adolescentes, que foi um dos critérios que nós estabelecemos, principalmente para os adolescentes, é que os pais que não estivessem aqui na reunião hoje, ou um representante legal do adolescente, o adolescente não vale. Isso foi uma coisa que a gente já havia conversado anteriormente, porque nós precisamos do apoio dos pais. Então, se os pais não participarem, fica difícil a gente trabalhar, né, porque é um trabalho conjunto. Então, participe, contribua, né, invista no seu filho. Esse investimento que você está fazendo é investimento no seu filho. E os adolescentes também permanecerem aqui juntamente com os pais, depois da nossa reunião. Amém. E os irmãos que não têm filho jovem, nem têm filho adolescente, se você quiser bancar um adolescente ou um jovem fazendo assim investimento, fique à vontade, tá? Amém. Tem pais aí que podem ter mais filhos e aí ficar com receio. É interessante em um momento desse que todos os nossos jovens, todos os nossos adolescentes estejam. Na semana passada eu me planifiquei aqui para um privilégio aí de ficar com um jovem e com um adolescente. O irmão Kevin, nós apresentamos aqui a semana passada, como desafio de 5 meses em treinamento, e Deus tem levantado aí as pessoas. Ainda falta, se você quiser fazer investimento, são 5 meses de R$100, é um treinamento que ele vai ter durante todo esse período de 5 meses de Bíblia, oração e evangelização, em que ele será treinado para trabalhar, cujo propósito é impactar a sua geração, é alcançar jovens, e nós estamos assim dando todo esse apoio e contamos com os irmãos nas suas orações. Eu teria um outro comunicado, vou fazer em outra oportunidade, que é sobre o treinamento de plantio de igrejas. Só joga a imagem aí, por favor, irmão. É assim que eu quero que você olhe para essa igreja, que você olhe para as nossas congregações. Nós teremos um treinamento onde estaremos mobilizando irmãos e treinando para formar equipes, cujo objetivo é fortalecimento das congregações. Nós queremos ver as nossas congregações crescendo, assim como o aluno às vezes precisa de uma banca, de um reforço escolar. Nós estaremos assim treinando irmãos, capacitando, potencializando. Já tem alguns nomes que nós estamos orando em vista. No próximo culto nós estaremos aqui tomando o nome, chamando à frente, orando por você. Então queremos a igreja assim cheia, bem cheia, sem lugar aqui, tendo que abrir as paredes, bem como as congregações. E ali aquela frase, que é uma frase que está lá no nosso livro, é uma frase que eu gosto muito dele, que é: se quiserem fazer alguma coisa para durar uma estação, plante flores. Se quiserem fazer alguma coisa para durar uma vida, plante árvores. Se quiserem fazer alguma coisa para durar pela eternidade ou uma eternidade, plante igrejas. Então você que tem carro, pastor, você pregar muito mais, eu tenho um carro, eu quero colocar à disposição. Pronto, se coloca à disposição. Eu sei evangelizar, tudo bem, você pode participar. Eu sei pregar, eu sei tocar, eu sei cantar. Nós estaremos levantando equipes para estar ajudando as nossas frentes missionárias. Em Bicuí, Firmino Alves, Macarani e Itabaí. As daqui da sede também, mas nós teremos, como temos assim feito, com os departamentos e também com o programa Fonte de Vida. Então a ênfase maior vai estar sendo as de fora, dado a necessidade maior, e elas não têm o programa Fonte de Vida como as daqui tem, que é uma ferramenta, e aqui há uma facilidade maior da gente também estar dando aqui. Se Deus levantar uma quantidade maior e formos surpreendidos, aí nós teremos pessoas e equipes para estar ajudando todas as congregações. Isso será por um tempo determinado. No próximo culto eu falo mais sobre esse assunto. Todos de pé, eu vou convidar o pastor Jacques para fazer a oração final, agradecendo a Deus. Irmãos, eu falei com o pastor Nelson, ele está bem, graças a Deus, está hospitalizado, está aguardando, vai passar por um procedimento cirúrgico, os irmãos continuem orando por ele. Também falei com o pastor Manuel Tavares hoje, que justificando a sua ausência, ele anda bem adoentado, não pôde estar.
Tá? Então, os irmãos continuem orando pelo pastor Nelson e também aí pelo pastor Manuel Campos. Poderoso Deus, Pai, Tu é o nosso Rei, Pai, Tu é o nosso Senhor, exaltado é o Teu nome, glorificado é o Teu nome, meu Senhor. Te louvamos, ó Deus, por este dia, por esta hora, por este culto. Louvamos, ó Pai, porque o Senhor é poderoso para nos abençoar. Deus, abençoa cada pessoa neste local, abençoa cada família, meu Senhor. Ó Pai, que a bênção do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas, sobre a vida desta igreja, sobre a vida deste povo. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é poderoso, em nome de Jesus. Agora, Pai, que o amor do nosso Deus, a graça do Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre cada irmão, sobre cada irmã, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Final de mais um culto aqui direto da Segunda Igreja Batista de Itapetinga para todo o mundo. Que Deus te abençoe e te proporcione uma semana de paz. Muito obrigado a todos e visite-nos às terças, sextas e domingos. Domingo pela manhã às 9 horas, EBD, à noite, culto da família. Quinta-feira à tarde, tarde da bênção, a partir das 15 horas. Há 51 anos, proclamando a palavra de Deus, frutificando no amor.